podcast feito para você, empresário, empresária que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho. O sonho de ter um negócio de sucesso. E dando continuidade na nossa sequência de podcasts aqui no Business Café, cara, estamos com o Léo Souza, o fera das finanças. Então, para você que ainda não atingiu aquele padrão bilionário como o Léo, que o cara tem a cara da riqueza, vamos seguir aqui os conselhos dele para que a gente possa seguir e alcançar o bilhão igual o Léo, imagino que esteja já. Meu irmão, seja muito bem-vindo aqui, cara, nessa mesa. Gratidão por aceitar o nosso convite. Gratidão também, cara, por agraciar todo mundo aqui com muito conhecimento, que é isso que a gente acredita, né? Esse é o maior intuito do negócio em jogo, é fomentar essa expansão de consciência. Eu acabei de falar pro pessoal aqui que é tornar o nosso inconsciente consciente. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui, meu irmão. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade, tá? O papo é leve, é descontraído. Não temos pauta, então o que sair aqui é realmente o ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É verdade. É verdade, é verdade. Show, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, trocar essa ideia. Como eu disse há pouco ali no palco, é sempre muito bom a gente falar de dinheiro, né? Então, é uma ótima oportunidade aí pra galera de gerar alguns insights. Show, sensacional. Leozão, vamos começar o seguinte, meu irmão. Como que você acha hoje que está o nível de consciência das pessoas quando o assunto é finanças? Top. A gente precisa entender que o brasileiro, de uma forma geral, ele ainda não está acostumado a lidar com o dinheiro conforme deveria ser, né? Então, agora a gente, desde o evento pandêmico, né, começou a se falar muito mais de dinheiro, de investimentos. Porque o dinheiro acabou? Exatamente, pela dor da escassez, né? Muitos negócios quebraram, muitas pessoas quebraram, perderam seus empregos. E aí, por uma necessidade, essas pessoas tiveram que buscar o conhecimento financeiro. Ou seja, estamos começando um ciclo de busca pelo conhecimento, mas pelo fator motivacional errado, né? O que não é legal. Então, hoje nós temos um ambiente onde todo o acesso, todo o conhecimento ele está disponível e muitas vezes gratuitamente, né? O que é mais legal. Porém, as pessoas, a ferramenta principal por trás disso, ela ainda não está preparada para absorver isso do jeito certo. Ou seja, o nível de consciência das pessoas sobre dinheiro, sobre relacionamento com o dinheiro, ele ainda tem muito a ser desenvolvido, como ser humano mesmo. E isso não é de um dia para o outro. Não é uma imersão, não é a leitura de um livro, isso é apenas o começo, isso é apenas o start. Esse processo ele vai se dar ao longo da vida, porque é uma construção mental, é uma mudança de hábitos, de mindset que essas pessoas vão construindo ao longo da vida. E aí, a pessoa tem que se propor a isso. E o que vai fazer com que ela se proponha a isso? Dor, né? A escassez, a falta que a gente já citou, ou uma vontade imensa de fazer algo maior, melhor e buscar os seus números, aquilo que de verdade faz sentido para ela. Então, o nosso nível de consciência hoje ele está numa fase de maturação, mas temos muito ainda a conquistar. A nossa função na parte de finanças, como educador financeiro, como investidor, é divulgar isso para as pessoas cada vez mais, né? Através dos canais que a gente tem hoje disponível para fazer com que as pessoas reflitam a respeito disso e tomem as suas decisões. Sensacional. E uma coisa que eu fico, assim, uma crença, né? Uma crença, como que a crença se forma, né? Existem duas maneiras. Ou uma forte emoção, crença. Ou uma repetição, crença. E desde pequenininho, né, eu escutava que o dinheiro não era bom, porque o dinheiro não trazia felicidade, porque o rico não vai pro céu, né? E isso era repetitivo. O que isso vai formando, né? Crença. Crença e crença. Cara, como que eu desmistifico isso? Perfeito. Você falou em mindset, cara, é o gancho perfeito. Como que eu faço para reconstruir isso? O primeiro passo é você identificar que existe uma situação que deve ser mudada. Show. Ou seja, identificar que você tem uma crença, nesse caso limitante, ali no teu subconsciente, que está te travando nessa continuidade, né? Nessa prosperidade financeira. Se você entende que isso existe, e todos nós temos crenças limitantes que fazem parte da gente em todas as áreas da vida, em níveis diferentes. Com relação à grana, o que é mais comum a gente identificar é justamente isso que você falou. É aquela crença de merecimento, é aquela crença da escassez, é aquela coisa de você olhar para o dinheiro e ver, não, isso aqui não é para mim, por conta das crenças que foram instauradas na infância e na juventude. Se você compreende que isso existe, identifica que você precisa mudar isso porque isso não é uma verdade, você está se permitindo, você está se abrindo a dar um novo passo. E é aí que vem a virada, aí que vem a chave. Como que isso acontece?
A gente tem que entender que nós não somos o nosso passado. E muito menos somos o nosso futuro. Nós somos o hoje, o agora, esse momento. Então aquilo que aconteceu em determinado momento da minha vida, lá atrás, e que me gerou essa dor, que me gerou essa cicatriz que eu trago até de forma inconsciente até hoje e que me impede de prosperar, eu tenho que entender que isso aconteceu, mas isso já não existe mais. Porque não existe o passado, existe o tempo, e o tempo é hoje. O que existe do passado é uma memória que de tão traumática foi, o teu cérebro gravou ela e aquilo tá ali numa caixinha que você não quer mexer. E mexer com aquilo gera dor e você prefere, não quero nem mexer com isso. Eu aceito viver essa condição de hoje, aceito lidar com os problemas, os desafios já conhecidos, mas eu não quero mexer nessa caixinha. Só que daí eu estou aceitando viver da forma como que eu vivo para sempre. Abrindo mão de oportunidades, de melhorar, de ter acesso a coisas que o mundo tem aí para me oferecer. Tão boas, né? Então, entender que existe esse processo e que esse processo é doloroso e que aquela dor, aquela crença que foi instaurada, ela existe apenas na minha memória lá no passado e que passado não existe, eu tenho que passar a atuar de uma forma que eu construa novas memórias com relação a isso. Então, se a minha crença é uma crença de escassez, porque de repente, lá na infância e na juventude, eu vivi num ambiente pobre, num ambiente sem condição, com falta, fome, muitas vezes, brigas por conta de dinheiro, hoje, na vida adulta, eu tenho que ressignificar isso, entendendo que, pera lá, hoje eu sou um homem adulto, formado, com acesso a conhecimento, com habilidades adquiridas por mim, natas que Deus me deu, que se eu colocar em prática, eu vou construir novas memórias. E essas novas memórias sendo construídas do jeito certo, entendendo que eu posso ter uma vida próspera através das minhas habilidades, do meu trabalho, financeiramente. Eu posso viver experiências em ambientes. Eu posso viver experiências de viagem, de restaurantes, carro, conforto, família, coisas que de verdade importam para ti, se eu começar a praticar isso, construir isso. Ah, Léo, mas como que alguém que vive, de repente, numa escassez vai começar a praticar isso? O cara está na escassez. A primeira mudança é na mente. Se eu entendo que isso é possível acontecer através das minhas práticas, a partir de agora, naturalmente, o meu cérebro ele vai tratar de me conectar em ambientes, com pessoas, em situações que vão me abrir essas possibilidades. Sensacional, irmão. Então, eu não preciso, de repente, ou talvez eu não seja ainda um multimilionário. Mas se eu venho para um evento, aceito passar 2 dias num evento em imersão e me sento à mesa ao lado de alguém que já alcançou isso, eu já estou me conectando com essa energia. Top. E aí nessa conversa alguém já me dá uma ideia, eu já tenho habilidades que essa pessoa precisa, a gente já começa a crescer aquilo, pronto, eu já me conectei. Eu já começo a mudar a direção. Então identificar que aquilo está no passado e que passado não existe e que o futuro só vai existir de acordo com aquilo que eu vou fazer hoje. Eu tenho que fazer hoje. Né? É assim que você ressignifica uma crença, uma das formas. Né? Sensacional. É fácil? Não é. Desconfortável, sozinho você né? consegue? Não consegue. Desconfortável? Muito. Por isso você tem que se propor e se rodear de pessoas melhores que você para fazer isso. Sensacional, cara. Que insight. Hein, Piazada? Quanto vale um desse, hein, Iverson? É só fazer o Pix lá que tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Cara, mas eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui. Essa daqui é pra gerar polêmica mesmo. Bora. Dinheiro traz felicidade? Isso é um clássico, né? As pessoas teimam em... né? Dinheiro não traz felicidade, porque fulano de tal lá matou fulano de tal por causa de dinheiro. Dentro da cadeia, a galera que tá dentro da cadeia, né? Os presidiários, estão lá por causa de dinheiro. Daí o pessoal fala, dinheiro, o que leva? Leva a cadeia. Gente, dinheiro só vai potencializar aquilo que você tem de verdade dentro de você. Então, se você tem má índole para praticar o mal, pobre ou com dinheiro, você vai continuar praticando o mal. A questão é que quando o dinheiro vem até você, você vai potencializar isso. Você vai praticar um mal maior, né? Então, isso é uma negação. Dizer que dinheiro não traz felicidade é você negar algo tão belo que Deus nos entregou como em forma de ferramenta para alcançar tudo aquilo que a gente tem de acesso na natureza, no mundo, na vida, né? O nosso intelecto, olha quantas coisas a gente pode produzir. O dinheiro é a ferramenta que vai nos fazer alcançar isso e usufruir disso, né? É muito melhor você, de repente, estar infeliz e triste porque perdeu o voo para Dubai, né, conforme o pessoal diz, do que na fila do ônibus às 18 horas lá, esperando 2 horas de ônibus ou de metrô para voltar para casa. Então, é uma negação boba. Dinheiro traz felicidade, sim.
Só que, dependendo da mão de quem e dos valores, da índole dessa pessoa, ele pode ser usado pro bem ou pro mal. Sim, né? Então não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a pessoa que está acessando esse dinheiro. Cara, sensacional. Dinheiro é bom no bolso, não no coração. Né? Certeza, sem dúvida alguma. Hein, Léo, me diga uma coisa, irmão, aí na tua caminhada, na tua jornada aí, hoje, assim, se fosse pra você dar uma sacada, assim, pra galera, assim, cara, o que a galera mais dá de BO? Assim, aonde que é um erro crucial? Todo mundo, cara, a maioria peca aqui. Cara, isso é muito louco, porque, como a gente falou no início, né, hoje é moda, né, falar de dinheiro, de investimentos e tal, e a gente vê isso acontecendo, eu como tô nesse ambiente, trabalho com isso, eu vejo isso acontecendo diariamente. E eu faço as minhas entrevistas com os meus prospects, alunos, né, mentorados e cursos, e a primeira coisa que eles falam é, eu quero fazer, eu sei que é importante, eu preciso investir, mas eu tenho medo. Né? Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de perder o pouco que eu conquistei, o pouco que eu construí. E aí, para responder isso já de cara, já para mudar o tema, eu já falo assim, cara, você só tem medo porque você desconhece o ambiente. A gente só tem medo daquilo que a gente não sabe como funciona. A primeira vez que alguém andou de avião, o cara ficou com medo, porque ele não sabia como é que aquilo vai sair do chão. A primeira vez que você foi dirigir, fazer uma autoescola, cara, medo, cara, vou bater o carro. Você não sabia como é que aquilo funcionava. Hoje você viaja do ponto A ao ponto B, vai de um país para o outro, dentro de um avião, horas, tranquilo, a maioria das pessoas pelo menos, né? Porque você sabe como é que funciona. Você sabe os parâmetros de segurança que estão envolvidos naquilo. Você entra no teu carro, vai do ponto A ao ponto B, no automático nem percebe. Por quê? Porque você conhece a ferramenta, teu carro, você conhece as regras, a legislação do trânsito, você conhece como aquilo funciona. E aí você consegue praticar aquilo de uma forma muito natural, sem medo. Então a melhor forma de você enfrentar esse medo de eu vou perder dinheiro, investimento não é para mim, é sentar o bumbum na cadeira e aprender sobre investimento. Que aí você consegue entender aquele cenário e você começa de uma forma, vamos dizer assim, no teu time, de uma forma tranquila e sadia, colocar aquilo em prática. Porque investir não é uma coisa que você faz uma vez na vida. Eu ganhei uma herança e vou investir, beleza, e acabou. Não. Investimento é uma coisa que ela tem que ser perpetuada pelo resto da tua vida. Uma recorrência daquilo. Investir é um estilo de vida. É como escovar os dentes pela manhã. Você acorda, vai lá e escova os dentes. Vai lá e dá uma olhada no meu aplicativo e veja como é que estão os investimentos. 5 minutinhos. No caminho, às vezes, do trabalho. Uma vez no mês, você senta, vai lá e faz os teus aportes, as novas compras. E você vai repetindo isso pelo resto da tua vida. Então, o medo ele não pode ser uma objeção, um fator impeditivo de você fazer. É muito pior você não fazer e sofrer uma consequência no futuro, onde você não vai ter mais tempo de voltar atrás e fazer, do que você fazer hoje, de repente errar, né, que nem eu citei durante a palestra há pouco, errar, perder dinheiro, ter danos ali psicológicos, mas você aprende com isso e faz melhor da próxima vez. Então você não pode ser travado pelo medo, nunca, jamais. O medo ele deve existir para te balizar, mas ele não pode te paralisar, né? Então, e aí também tem a questão da recorrência, e você tem que ser coerente, na verdade, né? Repetir processo. E sabe uma coisa que eu vejo, cara? Infelizmente, né? Como a gente não é educado desde pequenininho para isso, né? Nós somos feitos culturalmente para sermos especialistas. Exato. Então, o médico sai da faculdade sendo médico. Ninguém chega e fala assim, um semestre pro cara, como que você vai cuidar? Hoje você, um aluno de medicina, por exemplo, às vezes o cara só estudou a vida e nunca teve um salário. Ele sai dali, primeiro salário é 20 conto. E daí, como que eu vou administrar isso? Ninguém me ensinou, cara. A escola não me ensinou, a faculdade não me ensinou, às vezes os pais não ensinaram porque nunca ninguém teve esse conhecimento, né? Você acha que, aonde a gente tem que atacar? Vamos pensar assim, eu sou o governo, o Léo presidente, né? Aonde eu vou atacar? Vou na básica, vou na intermediária, no técnico, porque que nem a gente vê alguns movimentos, por exemplo, o Flávio Augusto, eu vi até um discurso dele recentemente, ele falou assim, cara, eu quero inovar, eu quero reestabelecer a história do ensino no Brasil, através de práticas, né, levando a consciência. Mas assim, ali nós estamos falando do médio para cima. Se você fosse presidente hoje, aonde você atacaria nesse nível de consciência, para conscientizar de fato e sim colocar uma cultura, sei lá, nas próximas gerações, na qual tenha discernimento das finanças? Aonde você iria? Legal. A questão, né, de dar poder, ter esse poder, né, de fazer isso de uma forma aberta e livre, né, seria algo fenomenal se nós tivéssemos essa condição, né, no nosso modelo econômico, político-econômico de hoje. Primeiro, a gente não tem essa condição, né, de fazer de forma livre e aberta, e também não há o interesse que isso ocorra. Essa que é a grande verdade. Pois é, né? Eu venho da CLT e no meu processo de CLT eu trabalhava em cargos de liderança e eu aprendi isso na prática. Qualquer sistema
aonde haja uma liderança, na maioria das vezes não é interesse dessa liderança que as pessoas abaixo adquiram o conhecimento ou um conhecimento igual ou maior do que quem está acima. Por quê? A partir do momento que você adquire conhecimento, você passa a questionar. Você passa a ser um questionador a respeito das coisas comuns da vida. Eu aprendi isso na prática, no modelo CLT, ao qual eu tinha funcionários, né, pessoas que eu gestorava, que vinham dar ideias, sugestões, dicas, e eu pensava, pô, isso é muito legal. Quando eu levava para cima, cortavam. Por quê? Não, porque isso aqui não é interessante para a empresa. Como não é interessante para a empresa, está tudo balizado, não é interessante para a empresa. E essas pessoas que vão apontando, vão trazendo ideias, elas acabam sendo tiradas do foco, né? Jogadas de lado, por quê? O sistema como um todo, e eu dei o exemplo de uma empresa, mas se a gente for ver por um sistema econômico, não é interessante ter uma população que tenha um nível de conhecimento ao ponto de questionar. De levantar a mão e dizer, não, isso aqui está errado, eu exijo que isso aqui seja diferente. Por todas as vias legais que existem, não é interessante para um governo ter isso. Ao contrário, é interessante para um governo, para uma instituição que comanda, ter pessoas que não tenham acesso àquela informação, que sejam ignorantes no sentido daquela informação. Por quê? Uma pessoa que é ignorante no sentido de determinado tema e informação, ela fica submissa a quem tem aquele conhecimento. Então a forma do governo, do Estado, das instituições controlarem a massa é pela falta do conhecimento em determinados temas. Finanças é a chave de tudo. Quando você inibe uma pessoa de acessar um conhecimento sobre como investir, sobre como ser um bom empresário, sobre como gerar negócios e tudo mais. Questionar uma taxa de um empréstimo. Questionar a taxa de juros, questionar ali a questão dos impostos, né, a carga tributária. Essa pessoa ela passa a ter um poder na mão dela que, se isso a gente joga para uma grande escala, uma população toda, cai, derruba um governo. Então não é interessante, vamos dizer assim, para os governos ter isso. Entendido isso, se eu tivesse esse poder, a chave total para tudo é o conhecimento. Se eu te entregar um conhecimento sobre finanças, tudo na tua vida muda a partir do teu relacionamento de consumo, a partir do teu relacionamento, um bate-papo com as pessoas. Você senta numa mesa, você não vai querer falar de bobagens, né, do que é comum muitas vezes nas mesas. Você vai querer falar de negócios, de crescimento, de prosperidade. O conhecimento ele vai te dar uma direção diferente, uma direção melhor. Isso, para finanças, vai te dar uma direção. Sobre saúde, vai te dar outra direção na hora de se alimentar, na hora de escolher o teu alimento. A indústria de salsichas não quer que saibamos disso. Com Imagina, certeza, né? Então, pensa no... Muito lobby, né? Exatamente, tem Lobby. muita coisa por trás, né? Então, o conhecimento é a base de tudo. Na condição que a gente vive hoje, ou você desperta sozinho, né, por ouvir, tem entrega de conteúdos que vão te gerar esses insights, consuma conteúdos adequados para isso, que você vai ter esses insights, você vai começar o teu despertar sozinho, ou vai chegar um momento da tua vida onde você vai ser obrigado a despertar, seja por uma força maior, de uma condição pandêmica, uma situação que ocorra no mundo, ou seja pelo o caminhar natural da vida. O que é isso? Hoje, jovem, bonitinho, nós todos aqui, a gente tem condição de produzir, intelecto está lá em cima, só que vai chegar um ponto da nossa vida que a gente não vai ter essa condição. Fisicamente, né, o nosso corpo ele já está envelhecendo desde os 25. Né? É natural. Com 40, com 50, como que eu vou competir com um jovem de 18, 20? Eu não vou conseguir produzir renda para isso. E aí vai vir a dor da mudança. Só que daí não tenho mais tempo para mudar. Então, desperte o mais cedo possível e comece a fazer com o conhecimento que você tem, no ambiente que você está, esperneie, seja uma criança chorona. Porque daí as coisas começam a mudar. Cara, e isso se constrói ao tempo. Né? Sensacional, que insight. Pegaram, né? Meu irmão, eu sei o nosso tempo aqui realmente é curto, né? Mas queria que você deixasse um recado pra galera. Falou assim, olha, eu sei que a cabeça vai a milhão quando a gente fala de finanças e tal, mas assim, o cara que tá perdido, cara, pra onde eu vou aqui, cara, um começo. Pelo menos um norte. Você, cara, comece pelo o básico. Eu acredito muito que o básico funciona, né? E o básico tem que ser regra sempre. Que as pessoas às vezes deixam de olhar para o básico, querem sempre olhar para o extraordinário, mas, cara, eles esquecem do básico. E o básico é o primeiro passo. Exato. Hoje. O que o Léo deixa de insight para a galera que, puxa, tô perdidão realmente, eu faço parte dessa galera realmente que não tem tanto conhecimento assim nas finanças, mas eu quero me antenar. Qual que é o primeiro passo aí? O insight. Perfeito. O primeiro passo até parece bobagem, né? Mas, cara, começa.
Começa... Ação, né? Ação por medo. Se coloca em movimento. Mas se coloca em movimento não pegando a tua poupança e indo amanhã num banco, numa corretora e comprando qualquer coisa. Ah, pronto, me tornei um investidor. Comecei, o Léo mandou começar. Comecei. Não é esse o caminho. Comece como? Primeiro, direcionando a tua atenção. O bem mais valioso, o dividendo mais valioso que nós temos hoje é a nossa atenção. Show. Tanto é que digamos, as mídias, elas fazem de tudo para ter a nossa atenção. Direcione a tua atenção para aquilo que vai trazer o conhecimento que você ainda não tem sobre finanças. Consumindo conteúdos sobre finanças. Podcasts, audiobooks, livros sobre isso, conteúdos gratuitos sobre isso. Comece a consumir esse tipo de conteúdo. Com o conhecimento básico, inicial, os despertar, os insights que você vai ter desse conteúdo novo que está entrando na tua cabeça, você vai começar a consumir depois conteúdo técnico. Então, como fazer? Conhecer mercado, estudar um pouquinho do mercado. E aí, só depois, você vai pegar as tuas economias e vai colocar no jogo, vamos dizer assim. Show. Você tem que preparar essa base. Comece a se ambientar. E depois você vai mudando o plano no decorrer e vai se melhorando. De repente você está fazendo algo, olha para trás e construiu algo gigante que você nem notou, porque você começou pequenininho lá atrás. Comece imediatamente. Show de bola, então. Leozão, cara, obrigado mesmo. Gratidão por essa breve passagem aqui, mas de muito valor, né, no nosso podcast. Eu também estendo o nosso convite aqui. Nós estamos de aluguel aqui, né? Não estamos em nossa casa, mas eu estendo o nosso convite para a gente, quem sabe, ter uma conversa um pouco mais longa, porque tem um tema extenso, né? Podemos e também requer horas, exatamente. Então, cara, muito obrigado mesmo. Estamos juntos. Parabéns por essa tua trajetória. Obrigado. Sucesso para você, que possa realmente se perdurar a tua história, teu legado aí, expandindo a consciência da galera. Parabéns, meu irmão. Tamo junto, viu? Obrigado. Bora ficar rico junto, porque sozinho não tem graça. Aí é bonito. Chama nós. Valeu. Show. Valeu, meu irmão.